Fala investidores, aqui é o Carlos e este é mais um vídeo do meu canal Investindo no Meu Futuro. E hoje temos o primeiro vídeo do quadro Rumo ao 100k. Bom, a gente vai ver um pouquinho aqui notícias sobre o Ibovespa, que está batendo sua máxima aí nos últimos dias. A gente vai fazer um tour pela carteira, né? Eu vou mostrar a divisão dos meus ativos, o planejamento que eu vou ter de aportes durante esses meses que vão vir, os dividendos que eu já recebi, os que eu vou receber, que está provisionado já. Bom, gente, passando rapidinho aqui no gráfico aqui da Ibovespa, do índice Ibovespa, né? A gente pode ver que ele está na máxima histórica, ele está com 145 mil pontos, né? E um pouco ali. Alguns estudiosos aí, né, da internet estão falando que vão chegar até 150 mil ainda. Nessa quarta-feira, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, está tendo a reunião do Copom, onde vai ser decidida a taxa Selic, que é a taxa de juros do nosso país, né? E eles estão aqui confiantes que vão manter em 15%, não vai reduzir e nem vai aumentar, vão tentar manter essa taxa de juros. Mas algumas pessoas acham que eles vão tentar reduzir um pouco, só para estar podendo conter um pouquinho a inflação, né? Por causa dessa questão política que está tendo no país. Bom, gente, vamos lá para a parte mais interessante aqui do vídeo, né? Onde eu vou estar mostrando aqui para vocês a minha carteira previdenciária, a divisão dos meus ativos e tudo mais. Bom, hoje eu tenho 72.620 investidos. Acredito que não está atualizado aqui porque eu fiz um aporte ontem em uma ação. Não foi muito dinheiro, mas eu fiz um quarto aporte do mês, quinto na verdade. E eu estou com variação negativa de menos 3,4%. Isso daqui é normal para quem investe em ação, principalmente em ação, né, porque a volatilidade é maior do que em fundos imobiliários. E aqui, como vocês podem perceber, eu tenho uma grande porcentagem em ações. A maior parte do meu dinheiro fica alocado em ações. Eu vou dar uma olhada aqui no meu patrimônio para vocês verem. Olha, gente, o tipo de ativos. Hoje eu tenho 76% que está alocado aqui em ações. São todas ações previdenciárias, menos uma que eu tenho, que eu vou estar mostrando para vocês, que ela é uma commodity, né, na verdade. Eu tenho 22% em fundos imobiliários e o restante aqui eu tenho em renda fixa, que eu comecei a aportar este mês. Eu estou fazendo uma caixa de emergência aqui, né, um fundo de emergência, então eu comecei aqui a aplicar agora. Dentro das minhas ações, vou estar mostrando aqui para vocês agora a divisão, né, quais ações que eu invisto. Eu tenho 7 ativos apenas, eu não gosto de ter muito, e a minha maior parte ela está em Banco do Brasil, e é por isso que aquela variação está negativa ali na carteira geral. A gente já sabe que o Banco do Brasil está sofrendo aí com essas quedas ultimamente por conta dos seus lucros, né, que vieram abaixo do que o mercado espera, e também por causa de notícia, enfim, tudo que a gente já tá sabendo aí nos últimos dias, últimos meses, na verdade, né? Os 2 primeiros trimestres do Banco do Brasil não foram bons. O banco, a BB Seguridade é a minha segunda maior posição, que eu apertei muito no último mês, no mês de agosto principalmente, eu apertei muito, eu não tinha essa ação em carteira, e aí ela se tornou a segunda. Há alguns dias atrás ela era até a primeira, por conta da desvalorização do Banco do Brasil. A minha terceira aqui posição é a ISA, né, a antiga Transmissão Paulista. Ela vai aumentar porque eu fiz uma compra dela, acho que ontem, então essa posição aqui vai ser aumentada, mas não vai ultrapassar a BB Seguridade. Caixa Seguridade é uma ação que eu quero aumentar a minha posição até no mês de novembro. Tem o CEMIG também, né, no setor elétrico aí. A Klabin, que é a única que sai daquela carteira previdenciária que eu falei para vocês, que ela é uma commodity. E o Itaú. O Itaú eu estou muito pouco. Eu apertei aqui quando ele estava nesse preço de R$ 34,89 e ainda estou esperando ele desvalorizar um pouquinho
para mim aumentar o aporte. Bom, por que eu não coloquei mais aqui? Vocês podem ver que as outras são um pouquinho equilibradas, né, em questão de número de ações, mas o Itaú é o único que não. Eu estou tentando agora consertar, né, vamos dizer assim, a proporção entre as ações, porque eu fiz aporte muito grande em Banco do Brasil e BB Seguridade nos últimos meses, e agora eu estou começando a equilibrar de novo aqui dentro desse grupo de ações. Eu não pretendo aumentar nenhuma outra ação por enquanto. Ano que vem, provavelmente eu vou colocar uma aqui de saneamento básico. Eu tinha Sanepar, mas eu vendi. E agora vamos aqui para o fundo imobiliário. Fundo imobiliário eu tenho só 5 ativos, é uma posição que eu tenho que aumentar também. Como vocês podem ver, a minha ideia é ter 60% de ações e 30% de FI, que são os fundos imobiliários, né? E 10% seria lá o renda fixa. Só que como renda fixa eu comecei agora, vai demorar alguns meses para mim alcançar esses 10%, e ao mesmo tempo eu vou comprando os fundos imobiliários e fazendo aqui a equalização das ações, certo? Olha, eu tenho KNS SC11, que é do grupo aí Kinea, né? O MXRF11, XPML11, GARI11, HGLG11. São fundos imobiliários muito conhecidos, né? Eu acredito que o que pode ser mais questionado aqui seria o XPML11 por conta do grau de endividamento que ele tem, mas são bons fundos, na minha visão, né? Até porque esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a minha carteira, não é uma recomendação de compra e nem venda de ativos, é só mesmo para a gente ter um estudo aqui. E os fundos imobiliários estão com uma variação muito boa, né? A rentabilidade também. No final da minha carteira, as ações também, ela está com uma rentabilidade positiva, apesar da variação estar negativa. Bom, gente, agora vamos aqui para os proventos, né? Vou estar mostrando aqui para vocês. Colocando aqui para vocês todos os ativos, vocês podem ver que tem alguns meses que fazem mais proventos, né? Por exemplo, aqui no mês passado, por conta principalmente do BB Seguridade, que se não me engano deu 800 e poucos reais, olha o valor que eu recebi de dividendos, 1.168,39. Já esse mês, acredito que isso daqui chegue a, no máximo, 145, 150 reais, porque tem algum fundo que ainda não pagou, se não me engano, XPML11. E isso daqui, gente, é normal, porque eu comecei a investir há um ano praticamente, então algumas ações estão com proventos provisionados, né? Olha, para vocês verem, eu estou com a média de 320,89 por mês no ano de 2025. 2024 foi muito pouco, eu comecei aqui no final do mês, então não deu tempo, né, de fazer uma média boa de pagamento de dividendos. Olha, é o que eu falei para vocês. Tem algumas empresas que estão provisionando os dividendos, principalmente que é o Caixa Seguridade, que eu tenho muitas ações, né? CEMIG, a CEMIG ela é uma pagadora de dividendos, só que ela paga com muito tempo, né? Ela provisiona o pagamento há muitos meses depois. E eu vou mostrar para vocês aqui quando eu comecei, né? Vou colocar aqui os últimos 2 anos, por exemplo. Se você viu os 2 primeiros vídeos do canal, lá eu falo que eu comecei a estudar bastante com uns 19, 20 anos. Hoje eu tenho 26. E eu mantinha aqui, ó, na corretora, se colocar aqui, ó, 5 anos, eu mantinha na corretora. Olha para vocês verem, desde 2023 mantinha um pouco de dinheiro aqui, mas nada relevante ao ponto de gerar muito rendimento, certo? Nos últimos, vamos dizer assim, 12 meses, né? Praticamente, que é o que eu falei para vocês. Tem um ano que eu estou portando assim, de forma fiel, de forma religiosa, né? A gente chama assim.
Eu comecei aqui, coloquei um aporte de 14 mil reais mais ou menos, e aí eu fui aumentando, né? Os aportes, eu fui aumentando aqui os rendimentos também. Olha, vocês podem ver que alguns meses a gente fica positivo, alguns meses a gente fica negativo. Isso nós estamos falando de variação apenas. A gente não está levando em consideração os dividendos, certo? Porque aqui o investidor 10 coloca apenas o ganho de capital. Ele não está colocando aqui a rentabilidade ponderada, né? Que a gente chama, que leva em consideração os dividendos. Bom, gente, é isso. O que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da carteira do canal. Tem muita coisa aqui ainda para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui a renda fixa, né? Eu falei para vocês que eu tinha pouco. Eu tinha só 1% aqui da carteira. Eu coloco no pós-fixado aqui da Nubank mesmo, 100% CDI lá que eles pagam na caixinha. E eu pretendo colocar só lá mesmo, por enquanto, a minha renda fixa, porque é um caixa emergencial e eu estou formando ele agora. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe o seu comentário aí, sua opinião sobre a carteira. Curte o vídeo, compartilhe aí com os amigos, ajuda o nosso canal, é o terceiro vídeo apenas. O importante, né, gente, é você não parar de investir. É você ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, sempre. Que Deus abençoe todo mundo. Até o próximo vídeo.